Fala galera, beleza? Aconteceu neste final de semana a segunda rodada do Campeonato de Belarus. É o único campeonato de primeira divisão que segue no futebol europeu e um dos únicos um pouco mais relevantes em todo o planeta. Belarus, até este final de semana, tinha menos de 100 casos confirmados oficialmente de coronavírus e nenhuma morte registrada, felizmente. Vamos primeiro falar sobre esporte, sobre a competição, e aí na sequência um convidado vai explicar toda a questão que envolve a continuidade do campeonato. No caso, a realização, porque o Campeonato de Belarus ele segue o calendário anual, assim como o futebol brasileiro. O campeonato começa e termina no mesmo ano, então o campeonato começou na semana passada, estamos na segunda rodada. Diferentemente da maioria dos países da Europa, Belarus segue o calendário anual. Alguns países fazem isso também, mas não formam a maioria. Sobre a segunda rodada então, Torpedo Belas 1, Belchina 0, Ruch Brest 0, Energetic 1, Slutsk 0, Dinamo Brest 1, Slavia 2, Bate Borisov 1, Minsk 3, Dinamo Minsk 2, Gorodeia 0, Shakhtar Soligorsk 2, Isloch 1, Smolevich 0 e Neman Grodno 2, Vitebsk 0. Eu separei algumas partidas para trazer algumas informações, algumas curiosidades sobre os jogos também. No total de público nessas 8 partidas foram 8.958 torcedores. Eu fiz um texto também para o meu blog no espn.com.br, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, 8.958 torcedores, a média de público é muito baixa do Campeonato de Belarus. No Clássico de Minsk, no Derby de Minsk, essa vitória por 3-2 do Minsk sobre o Dinamo, 3 gols ainda no primeiro tempo, e aí o Dinamo Minsk reagiu na segunda etapa, diminuiu, fez o primeiro gol aos 32 e aí aos 35 fez o segundo gol, mas não conseguiu o empate no final das contas. 1.750 torcedores na capital do país acompanharam esse jogo, vitória do Minsk sobre o Dinamo Minsk por 3-2. O Minsk lidera o campeonato bielorrusso até agora. República de Belarus, Bielorrússia. Antigamente se falava Bielorrússia, mas a forma correta de se referir ao país é República de Belarus ou apenas Belarus. O Minsk tem 6 pontos, 100% de aproveitamento, 6 gols marcados, 3 gols de saldo, lidera a competição pelos critérios de desempate, porque o Energético, o Isloch e o Torpedo Belas também tem 100% de aproveitamento após 2 rodadas. Outra partida que eu separei dessa segunda rodada foi o jogo entre Slavia e Bate Borisov. Vitória do Slavia por 2-1 de virada, sendo um jogo de maior público. 2.150 torcedores foram ao estádio Yunatsva, que fica no interior, na cidade de Mosir. Foi o jogo com maior público da rodada. O Bate Borisov é a maior força do país. Bate Borisov e Dinamo Minsk são os dois maiores campeões. Bate Borisov tem 15 títulos no total e o Dinamo Minsk 7. Sendo que o Bate Borisov, até 2018, conseguiu 13 títulos nacionais consecutivos. E aí na temporada passada o Dinamo Brest foi campeão, primeiro título na história do Dinamo Brest, foi uma conquista histórica da equipe que venceu seu primeiro jogo nessa temporada, nesse final de semana, fez 1-0 fora de casa sobre o Slutsk. Gol do Artyom Milevski. Quem gosta um pouco mais de futebol dessa região, do leste europeu, vai se lembrar do Milevski, centroavante, atacante ucraniano, revelado pelo Dinamo Kiev. Ele, futebolisticamente, é ucraniano, mas nasceu em Minsk, nasceu em Belarus, ainda na época da União Soviética, em 1985. Ele, ainda na base, se transferiu para o futebol ucraniano e aí optou por defender a seleção ucraniana também. Está com 35 anos, jogou por muito tempo no Dinamo Kiev, saiu em 2013 e aí passou a rodar por diversos clubes. Hoje em dia é jogador do Dinamo Brest, fez o gol da vitória sobre o Slutsk por 1-0. Agora, por que o Campeonato de Belarus ainda está acontecendo? Isso obrigatoriamente passa pela política do país. O companheiro Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que vive em Moscou, vai comentar um pouco essa questão, além de trazer algumas curiosidades também sobre a relação entre Belarus e a Rússia e o próprio futebol dos dois países. Fala aí, Hoffman, beleza? Fazendo a conexão diretamente São Paulo-Moscou, onde a partir dessa segunda-feira quarentena obrigatória para todos. Estou aqui não para falar da Liga Russa, porque essa tá parada, e esse time aqui, Armat Grozny, vai no último lugar, mas para falar um pouco do que acontece no nosso vizinho,
é o último bastião do futebol europeu. E por quê? Aí passam também um pouco pelo governo. O presidente Lukashenko já disse que o vírus não é assim uma ameaça tão grande. Ele inclusive recomendou aos moradores que tomem vodka, que precisam ir para a sauna e seguir trabalhando, porque o organismo vai trabalhar e vai matar o vírus. Nesse final de semana ele jogou hóquei no gelo e foi perguntado: você não tem problema por causa do vírus ou alguma coisa? Ele disse: não, você vê o vírus no ar? O gelo mata o vírus. Então estava jogando normal com as pessoas, enfim. E a direção da Liga diz que vai seguir as determinações do Ministério da Saúde e do presidente quanto a limitações, restrições. E como agora não tem nenhuma, o campeonato começou e, pelo que parece, vai seguir normalmente. A Bielorrússia, na manhã dessa segunda-feira, vai se aproximando aos 100 casos de coronavírus, um número baixo ainda. Não registrou nenhuma morte e a entrada no país também está bem restrita. Então eles esperam que com isso controle. E aí o pessoal pergunta: mas por que você aí da Rússia está falando sobre a Liga de Belarus? Bom, primeiro que é um país vizinho e segundo que é muito forte a relação entre Rússia e Belarus. Existe uma união de países para termos de comércio, fronteiras, os cidadãos podem transitar normalmente entre as fronteiras sem nenhum tipo de restrição. E o que aconteceu? Quando o campeonato russo parou, há 2 semanas, e iria começar a Liga de Belarus, o principal canal de TV do país relacionado ao esporte, o canal estatal Mate TV, que é um canal aberto, decidiu comprar os direitos da Liga de Belarus. Então eles têm mostrado isso. E também, além de ser um país vizinho, essa proximidade cultural entre os povos, tudo, tem também um dado muito curioso que eu levantei aqui: são 31 russos atuando atualmente na Liga de Belarus. Então também tem esse atrativo para o pessoal daqui poder ver os jogadores russos que atuam lá. Inclusive o CSKA, nessa janela de inverno aqui na Europa, contratou Ilya Shkurin, autor de 19 gols e foi o artilheiro da última Liga de Belarus. Jogou pouco ainda, porque claro, foram só 3 rodadas disputadas aqui no campeonato russo até essa pausa por causa do coronavírus, ainda não conseguiu fazer nenhum gol aqui, mas tem muito essa relação. O Viktor Goncharenko, o treinador do CSKA, também é de Belarus, então tem muito esse intercâmbio. Aqui na Liga da Rússia, na Premier League russa, são 8 jogadores, o total da Liga de Belarus. E esses jogadores agora, eu estava lendo matérias lá, os presentes do clubes, são maneiras de eles chamarem a atenção de clubes russos ou de clubes de outros países para conseguir uma transferência para o futuro. Eles conseguiram fechar, além do acordo com a Mate TV, eles fecharam um acordo com mais 9 países onde está sendo exibida no momento a Liga de Belarus. Para citar alguns aqui: Israel, Sérvia, são 2 países que adquiriram os direitos desse campeonato, que vai seguir, dizem que vão seguir normalmente, e é o que resta para o amante de futebol, e proporciona algumas cenas bem curiosas, né? Depois, quem tiver o interesse ali, quiser ver o meu Twitter, @Fábio Pealeixo, eu posto alguns momentos curiosos do que acontece na Liga de Belarus. Então o time do Ilzloch, que é um time de um bairro, de um distrito de Minsk, tem uma torcida com um sanfoneiro, um lobo de mascote. Então ontem no jogo o cara tocando a sanfona, no primeiro jogo também. Alguns personagens, 2 senhores assistindo um jogo na arquibancada, quando estão no grupo de risco do coronavírus, sem parecer se importar. Então algumas peculiaridades aí da Liga de Belarus, que segue enquanto o presidente não decidir paralisar as atividades no país, não optar por restrições maiores restrições, podemos dizer assim. Pelo que parece, vai seguir normalmente a Liga de Belarus, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde local. E para falar, são 6 os brasileiros que atuam na Liga de Belarus, então também vale a pena ir ficar de olho nesses únicos brasileiros que estão atuando pelo mundo nesse momento. É isso aí, Hoffman. Como sempre, disponível para qualquer análise de futebol russo. Tamo aí, um abraço, peço a todos que se cuidem, sigam as recomendações, fiquem em casa, vamos evitar a propagação desse vírus que
Primeiro a gente evita a propagação, depois a gente pensa no futebol que quando voltar vai voltar forte e cheio de emoção. Eu acredito que todos os campos por todo mundo vão estar lotados, pois é o que o pessoal ama. Beleza? É isso aí, Hoffman. Um abraço para você e para todos os assinantes do canal aqui no YouTube. Valeu! Boa, Fábio, valeu. Se cuida aí, fica na quarentena. Nós aqui também estamos na quarentena. As pessoas responsáveis que podem ficar em casa estão em quarentena, se cuidando, colaborando para a sociedade, colaborando para combatermos o coronavírus, que é sério. É um problema sério e precisa ser levado de maneira séria também, com responsabilidade por parte de todos. Valeu, galera. Grande abraço. Até o próximo vídeo.